Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez, é motivo de muita alegria de estarmos aqui para falarmos de mais um assunto importante. O tema do nosso vídeo de hoje é o cristão e as festas juninas. Estamos no mês de junho, onde é feita as comemorações das festas juninas. E seria bem interessante, meus amados irmãos, nós falarmos sobre esse assunto, já que é um momento muito oportuno. Hoje em dia, infelizmente, tem muitos cristãos que falam que não podem participar das festas juninas e até proíbem os seus filhos de também participarem de algumas atividades escolares. Porém, muitos pais proíbem os seus filhos de fazerem parte dessas atividades, mas não explica o real motivo, o porquê que eles não podem participar da festa junina. E eu vou te explicar aqui nesse estudo sobre a origem das festas juninas. E você vai ver que o motivo das festas juninas existirem vai muito mais além do que nós imaginamos. E eu gostaria de pedir um pouquinho da sua paciência, pois nós vamos falar de muitas coisas aqui nesse estudo, tá certo? Mas peço que você fique até o final e você não irá se arrepender. Bom, pessoal, as festas juninas é a segunda maior festa que acontece no nosso país, onde todo ano as famílias elas se reúnem para as celebrações dos santos católicos, como Santo Antônio, São Pedro e também São João. E nessas festas há muitas comidas típicas que representam as tradições católicas e o folclore brasileiro. Bom, mas a pergunta que eu te faço é: você sabe realmente qual é a origem das festas juninas? Você sabe como ela de fato começou? E quais são as implicações que essas festas juninas têm para nós cristãos nos dias de hoje? Será que o cristão pode de fato participar das festas juninas? Será que o cristão ele pode pular fogueira? Será que o cristão ele pode dançar quadrilha? Será que ele pode comer aquelas comidas típicas que são apresentadas nas mesas de muitas famílias? Bom, tudo isso você vai saber aqui hoje nesse estudo. Mas antes eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, para você não se esquecer de se inscrever aqui no nosso canal e também de ativar o sininho e também de compartilhar esse vídeo com os seus irmãos ou seus amigos. Fazendo isso, você estará ajudando o nosso canal a crescer mais e mais e assim muitas e muitas vidas vão estar assim sendo abençoadas através da palavra de Deus. Fazendo isso, você estará ajudando o nosso canal a crescer mais e mais. E o nosso objetivo aqui é fazer com que a palavra de Deus alcance muitas e muitas vidas. Amém? Bom, então vamos lá. Para nós entendermos a origem das festas juninas, nós precisamos voltar lá atrás na história. E é bem lá atrás mesmo, viu, irmãos? Entre o século IV ao século VI, antes de Constantino assumir o poder no catolicismo romano, alguns povos como os celtas, os babilônicos, os egípcios e dentre outros povos, eles faziam alguns rituais pagãos no dia de solstício de verão. E caso você não saiba, solstício de verão é o período em que marca o dia mais longo do ano no hemisfério norte, que ocorre por volta do dia 22 ao dia 23 de junho. E no hemisfério sul, que é aqui no Brasil, por exemplo, acontece no dia 21 e 22 de dezembro. Nesse dia, o dia pode chegar a ter até 14 horas de duração. Meus irmãos, isso acontece por conta do planeta Terra estar com a sua total inclinação mais próxima ao Sol, fazendo com que o dia se torne mais longo, dando assim o início do verão. Então, no hemisfério norte, quando acontecia o solstício de verão, aqueles povos realizavam várias festividades em celebração ao Deus Sol, pois eles consideravam esse dia como um ato sobrenatural, pois eles viam que esse dia era mais longo do que os outros dias do ano. E por conta disso, eles consideravam o Sol como uma divindade, por conta do seu intenso calor e pela sua produtividade que ele oferecia às plantas. Também, nesse mesmo sentido, eles cultuavam a uma deusa chamada Juno, que era a deusa do matrimônio e da união. Esses povos faziam muitas festividades, onde essas festividades eram regadas a muita comida e bebida, simbolizando assim fartura por conta da colheita que eles fariam durante todo o verão. Um fato muito interessante é que nessas festividades eles acendiam fogueiras, como um intuito de espantar os espíritos maus, para que não atrapalhasse a colheita durante todo o verão. Irmãos, não se esqueçam desse detalhe, hein?
Os pagãos acendiam fogueiras com a intenção de espantar os espíritos maus. Nós vamos usar essa informação novamente daqui a pouquinho. Aí você vai entender de onde vem o costume de acender fogueira, tá certo? Bom, meus irmãos, continuando. Por volta do século IV, Constantino assume o poder na Igreja Católica, assumindo também o cristianismo. E o catolicismo não concordava com essas práticas pagãs que essas outras religiões faziam. Aí eles, os católicos, fizeram de tudo para acabar com essas práticas pagãs que eram feitas no dia do solstício de verão. Como o catolicismo não conseguiram eliminar essas festas pagãs, então Constantino, com o intuito de cristianizá-los, ele traz esses costumes pagãos para dentro do cristianismo e do catolicismo. Aí de lá para cá, muitos costumes pagãos foram inseridos no catolicismo romano, fazendo assim uma espécie de sincretismo religioso. Para quem não sabe, o sincretismo religioso é uma mistura de várias crenças. É você pertencer a uma religião e mesmo assim praticar certos ensinamentos de outras religiões. E não só houve uma introdução desses costumes pagãos ao catolicismo romano, por conta desses povos que faziam essas práticas nos dias do solstício de verão, como também muitos outros costumes culturais foram sendo introduzidos nas festas de comemoração ao dia do nascimento de São João. Mas até o momento, somente João Batista era celebrado pelos católicos. Mas logo depois, a partir do século XII, foram também incluídos a celebração ao Santo Antônio, que é celebrado aqui no Brasil no dia 13 de junho, e também o dia de São Pedro, que é comemorado no dia 29 de junho. Bom, mas um detalhe muito importante que eu gostaria de te falar é que as festas juninas não era chamada antigamente de festa junina, mas sim de festa joanina. Primeiro porque, como eu falei aqui no início, os pagãos celebravam a deusa Juno, esposa de Júpiter, na data 21 a 22 de junho, justamente o mesmo período que era comemorado o nascimento de João Batista. Em segundo lugar, a festa junina era chamada de joanina também justamente por conta dos católicos comemorarem o nascimento de João Batista no dia 24 de junho. Bom, e na verdade essa data 24 de junho, que é comemorado o nascimento de João Batista, é na verdade um engano. O nascimento de João Batista é comemorado no dia errado, se nós formos ver à luz da Bíblia, se nós formos analisar à luz da Bíblia. E eu te explico por quê. Essa data 24 de junho foi criada pelos católicos. E por que 24 de junho? A resposta é simples. É porque eles dizem, com base nas escrituras sagradas, que João Batista é 6 meses mais velho que Jesus. E isso é verdade, meus irmãos. Veja o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 24 ao versículo 31. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. E no 6º mês, olha só, presta atenção, no versículo 26 do capítulo 1 de Lucas. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Bom, meus irmãos, como vocês puderam ver, o texto aqui nos mostra que Jesus nasceu 6 meses depois de João Batista. Aí é o seguinte, os católicos afirmam assim, Jesus nasceu 25 de dezembro. E se ele nasceu 25 de dezembro, e ele é mais 6 meses mais novo que João Batista, então, pela lógica, fazendo as contas, João Batista nasceu no dia 24 de junho. Bom, mas aí é que está o erro. Por que eu digo para você que essa data 24 de junho, que é comemorado o nascimento de João Batista, é um engano? É porque simplesmente ninguém sabe a data em que Jesus nasceu. Simples assim, meus irmãos. Outro detalhe também é o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8.
Lá diz assim, ó: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Viram só, meus irmãos? Nesse texto que lemos, que acabamos de ler, fala que quando Jesus nasceu, naquela manjedoura, lá tinham pastores que estavam apacentando seus rebanhos no campo durante as vigílias da noite. Bom, você que conhece da geografia de Israel, você sabe que no mês de dezembro, Israel faz muito frio e em alguns lugares tem muita neve. Então, logo nós entendemos que Jesus não poderia ter nascido em dezembro, porque não teria como os pastores estarem com o seu rebanho no campo, por conta do intenso frio. Logo, nós chegamos à conclusão que Jesus nasceu em outra data, em outro mês, e não em dezembro. Então veja, meus irmãos, que é preciso nós estudarmos a palavra de Deus para não sermos enganados por certas tradições. Outra lição que a Igreja Católica passa para as pessoas é uma lenda em que Isabel acendeu uma fogueira no alto de uma montanha, quando João Batista nasceu, no intuito de chamar Maria para ver o nascimento do seu filho. Bom, isso na verdade é somente uma lenda, porque não existe em lugar nenhum da Bíblia que diz que isso aconteceu. E também, na minha opinião, esse costume, essa tradição é somente uma forma de disfarçar o real motivo de ter fogueiras nas festas juninas, que na verdade era a celebração do Deus Sol, que os pagãos praticavam bem antes do catolicismo romano aparecer. Inclusive também o catolicismo, eles mudam a data de celebração do Deus Sol e estabelece a data 25 de dezembro, em comemoração ao nascimento de Jesus. Por isso que eles ensinam que João Batista nasceu no dia 24 de junho, por eles estabelecerem essa data do nascimento de Jesus. Bom, então como vimos aqui, segundo a história, as festas juninas ela é uma mistura de costumes de vários povos, atrelado aos costumes das celebrações dos santos do catolicismo romano. Então vocês podem perceber que a origem das festas juninas ela não tem o seu início aqui no Brasil, mas sim lá na Europa antiga. Bom, e como que as festas juninas chegaram ao Brasil? Bom, elas chegaram ao Brasil através dos portugueses no século XVI. Quando eles vieram para o Brasil, eles passaram esses costumes que eles adquiriram com o passar do tempo, pois os jesuítas, que eram os padres católicos, eles passaram essas práticas para os índios e para os povos da zona rural. E daí esses costumes pagãos foram se espalhando pelo Brasil inteiro. E em cada região do Brasil, as festas juninas elas são comemoradas de forma diferente. Mas a mais conhecida e popular acontece no Nordeste, com muita dança, festas, comidas e muitas brincadeiras como pau de sebo, barraca do beijo, pescaria e muitas outras. Bom, agora eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o significado de cada elemento que são apresentados nas festas juninas. Elementos como, por exemplo, a fogueira, a dança do mastro, a dança da quadrilha, as comidas típicas e por aí vai. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar o que acontece nos festejos juninos em relação à fogueira. Nas festas juninas, as pessoas têm o costume de acenderem fogueiras em comemoração ao dia de nascimento de João Batista. E muitas pessoas fazem pedidos a João Batista e soltam também fogos de artifício. Pois, segundo a tradição católica, os fogos de artifício têm a sua origem na China. E encontramos algumas intenções no catolicismo romano com tudo isso, que é, segundo a tradição católica, os fogos servem para iluminar as noites de São João e também, como já diziam os antigos, serviam para acordar São João, Pois os fogos de artifício não é praticado nos festejos juninos como uma simples brincadeira, meus irmãos. Temos que ver qual é o fundo de verdade por trás de tudo isso. Mas ainda falando sobre a fogueira, algumas pessoas pulam fogueira no intuito de fazer o chamado compadrio, Pode ter certeza que tem muitas pessoas que são compadre, comadre, por conta de pular em fogueira, Pois muitas pessoas foram batizadas dessa forma. Inclusive, minha esposa, por exemplo, ela hoje é evangélica, porém, quando ela era mais nova e não era evangélica, ela foi batizada na fogueira.
nessa época dos festejos juninos. Olha só o que a ignorância faz com as pessoas, né, irmãos? Pois bem, também nos festejos juninos, muitos até passam pelo fogo, ou melhor dizendo, por cima das brasas, né? Com o intuito de fazer um tipo de brincadeira ou também para ali a pessoa ser batizada. Outro costume que as pessoas têm é de pegarem as cinzas da fogueira e passar no seu corpo, como uma forma de serem curadas de doenças malignas. Meus irmãos, tudo isso que eu estou falando é algo assim muito esquisito, vocês não acham? Pois é, são coisas que nós devemos analisar com muito cuidado. Agora tem uma curiosidade interessante também em relação à fogueira. Vocês sabiam que existem alguns tipos de fogueira e que elas estão relacionadas a cada santo católico? Existem pelo menos 3 tipos de fogueira e cada uma delas representa um santo do catolicismo romano. Tem a fogueira quadrada, que representa o Santo Antônio, a fogueira que é redonda na base, né, em forma de pirâmide, que representa o São João, e a triangular, que representa São Pedro. Então, meus irmãos, vejam quanta coisa que tem, né, que está ligado somente à questão da fogueira, hein? Ainda falta eu falar de mais coisas aqui. Bom, mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre tudo isso? Bom, pessoal, em primeiro lugar, tem algumas coisas aqui que precisamos analisar que vão totalmente contra a palavra de Deus. Primeiro, deixa eu falar sobre a fogueira. Muitos acendem a fogueira no intuito de acordar São João, né, como diz a tradição, para ele comemorar o seu aniversário, e também algumas pessoas fazem pedidos, né? Acende a fogueira e faz pedido para São João. Em primeiro lugar, como você vai fazer? Olha só, em primeiro lugar, como que você vai fazer pedido a um santo que já morreu? Como você vai fazer um pedido a um santo que já morreu? João Batista está morto, ele nada pode fazer, né? E acordar um santo que já está morto, isso não é meio esquisito? Isso, meus amados irmãos, é espiritismo. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, o que a Bíblia diz sobre o espiritismo. Olha só, Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 ao versículo 12 diz assim, quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique a adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságio, ou pratique a feitiçaria, ou faça encantamento. Que seja médium, ou que consulte espírito, ou, agora olha só, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância, ou seja, nojo, por quem pratica essas coisas. Irmãos, olha o que a palavra de Deus diz, né? Deus, ele tem nojo daquelas pessoas que praticam essas coisas. Que praticam o quê? Né? De consultar um morto. Então você vai fazer pedido a João está morto, né? Então, olha o que a palavra de Deus diz. E veja o que diz também na carta de Paulo, de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Viram só, pessoal? Só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Então, esse negócio de você fazer pedido a santo católico é totalmente contra a palavra de Deus. E também podemos ver o espiritismo em ação, pois falar com o morto, isso é necromancia, isso é espiritismo. Então devemos tomar muito cuidado, meus irmãos. Não podemos deixar com que as tradições estejam acima da palavra de Deus. Na época de Jesus, os fariseus também, eles eram assim, eles faziam a mesma coisa. Eles davam muita importância às suas tradições do que à própria palavra de Deus. Bom, vamos continuar. Agora eu gostaria de falar com vocês sobre o ato de lavar o santo. Não sei se você já ouviu falar sobre essa tradição que acontece nos festejos juninos, né? Então, esse outro costume que acontece na época dos festejos juninos é o ato de lavar o santo. Alguns católicos, e também não só católicos, né? Outras pessoas também fazem essa prática. Eles praticam alguns tipos de simpatia nesse período de festejos juninos. E um deles é justamente esse, né? Que é o ato de pegar a imagem do São João e levar a um rio perto da meia-noite. E aí, quando estiver perto da meia-noite, né? Que é no período do dia 23 para o dia 24 de junho, eles pegam e lavam o santo. Isso no intuito de que aquelas águas
que lavaram o santo ficam purificadas, e aí quem se lavar nelas, né, pode ser curado. E daí muitos ali já aproveitam e já tomam um banho com essa água. Meus irmãos, olha só quanta coisa estranha, meus irmãos. Essas coisas que não tem nada a ver, né, não tem nada a ver com a palavra de Deus. E isso tudo acontece na época dos festejos juninos. Talvez você não sabia, mas acontece, né? Vamos lá, próximo ponto. Eu gostaria de falar agora sobre o ocultismo, né, que acontece nos festejos juninos, que é o ato de torturar o Santo Antônio. Talvez você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Meus amados irmãos, isso é muito estranho. É um ato que acontece nos festejos juninos que é muito estranho, que algumas pessoas, né, elas fazem no dia do Santo Antônio, que é o dia 13 de junho, que é pegar a imagem do santo e colocar ela de cabeça para baixo, dentro de um balde, né, de água, ou alguns pegam, né, uma imagem menor do Santo Antônio e colocam até dentro de um copo de cachaça, a fim de torturar o santo, né, para que ele arrume um pretendente para a pessoa. Gente, isso parece com rituais que fazem, né, na bruxaria. Aliás, isso é de fato um tipo de bruxaria. Então, como eu disse aqui para vocês, devemos tomar muito cuidado com essas coisas, meus irmãos. Então, como estamos vendo aqui, tem muitas coisas ocultas nas festas juninas que talvez você não sabia. Mas que Deus possa ir abrindo, né, os teus olhos, que Deus possa estar se te iluminando. E calma que você ainda vai ver muita coisa estranha aqui nesse estudo sobre as festas juninas. Agora deixa eu falar com vocês aqui rapidamente sobre o casamento caipira. Nas festas juninas existe uma brincadeira, né, que é feita por muitos, que é o casamento caipira, né? Que conta a história de um rapaz que engravida uma moça, e aí o pai dela obriga ele a casar com ela, e aí quando ele quer fugir, o pai chama o delegado e o obriga a ele se casar, né? É apenas uma simples brincadeira, porém, pois é uma brincadeira que nos mostra a sensualidade ilícita. E não vemos que essa brincadeira, meus amados irmãos, passa como um bom exemplo para as pessoas. Biblicamente falando, não vemos isso, né? Pois muitos se divertem com isso e não param para pensar no pecado, né? Hoje muitas pessoas não levam o pecado a sério. Muitas pessoas não estão nem aí se aquilo que ela vai fazer, se vai agradar a Deus ou não. E continua desse jeito, né? O mundo só está indo de mal a pior, né? Jesus está voltando e a tendência é só piorar. Bom, logo depois do casamento caipira, aí a festa segue, né, com a quadrilha. Agora vamos falar sobre a quadrilha. Bom, a quadrilha, ela tem a sua origem lá na França, né, numa dança popular de salão que era chamada de quadrillé. E com o passar do tempo, ela foi sendo incorporada e adaptada à cultura francesa e foi desenvolvendo nas danças de salão a partir do século XVIII. Como a dança era praticada pelos membros da nobreza europeia, com a disseminação na Europa, a quadrilha chegou a Portugal. Daí então, a partir do século XIX, a dança se popularizou no Brasil através também da chegada dos portugueses. Essa dança se popularizou nos meios rurais como uma festa para agradecimento das colheitas e também para homenagear os santos católicos, né? Santo Antônio, São João e São Pedro. Então, meus irmãos, vocês percebem o quanto que os portugueses foram tão influentes ao trazerem as suas culturas para que os festejos juninos fossem realizados aqui no Brasil? Pois é. Agora vamos falar sobre as bandeirinhas. Alguns anos atrás, meus irmãos, era de costume ter nas festas juninas as imagens dos santos do mês de junho, gravadas em grandes bandeiras bem coloridas. Essas bandeiras eram colocadas em água durante o evento conhecido como lavagem dos santos. Assim, a água a quem se banhasse com ela estariam purificados. Por isso, meus irmãos, que alguns católicos têm o costume de lavar o santo à meia-noite na virada do dia 23 para o dia 24 de junho, como foi falado aqui, né? Agora há pouco. Pois bem, com o passar do tempo, as grandes bandeiras ainda presentes em alguns lugares, deram lugar às famosas bandeirinhas, em alusão a esse ritual. Então, irmãos, é por esse motivo que tem as bandeirinhas, né, que serve como um tipo de enfeite para as festas juninas. Mas, na verdade, é esse o real motivo delas existirem. Então, essa é a origem das bandeirinhas, né? Agora vamos falar sobre os balões. Os balões, antigamente os balões eram usados como uma forma de comunicar-se com as pessoas, a fim de avisá-las que os festejos juninos iriam começar.
pois ele, como ele voava bem alto, né, ficava fácil das pessoas visualizarem. Bom, mas conforme a história, não era somente para isso que os balões serviam. Os balões, segundo a história, eles serviam também para as pessoas enviarem os seus pedidos, né, de agradecimentos, ou fazer algum pedido para São João. Então era para isso que eles também serviam, né, segundo aí a tradição católica, né. E aí nós vemos novamente uma grande contradição bíblica, que é a de se comunicar com pessoas que já morreram. Vocês percebem, irmãos, que praticamente tudo nas festas juninas tem uma origem pagã? Pois é, devemos ficar espertos com isso. Bom, hoje em dia ainda tem muitas pessoas que soltam balões, mas sabemos que a prática de soltar balão, meus irmãos, é proibido devido aos sérios riscos, né, que ele pode trazer, principalmente o risco de causar grandes incêndios. Bom, o próximo ponto que eu queria falar agora é sobre a dança do mastro. Bom, é também de costume, né, de nós vermos o levantamento do mastro nas festas juninas, que parece ser somente uma pequena diversão, somente uma brincadeira, porém, quando nós paramos para analisar melhor, veremos que ela tem também a sua origem no paganismo, pois muitas coisas de cunho religioso é feito no momento do levantamento do mastro. O mastro é um grande tronco de uma árvore cortada e nele é colocado alguns enfeites e principalmente em alguns lugares, né, eles colocam 3 bandeiras dos santos representados nas festas juninas, né, São Antônio, São João e São Pedro. E algumas pessoas elas fazem até mesmo um tipo de uma procissão com o mastro levando a um determinado local e logo em seguida, antes de fazer o levantamento do mastro, algumas pessoas fazem pedidos aos santos, olha só, novamente, pedidos aos santos e outras, por incrível que pareça, até chegam a beijar a imagem, fazendo assim um tipo de idolatria àquelas imagens. Se formos pesquisar, de acordo com a história, o levantamento do mastro tem sua origem no paganismo, como foi dito aqui agora há pouco. Ele simbolizava a fertilidade daqueles povos da colheita no verão. Nesse evento, as pessoas traziam muita comida para representar a fartura da colheita, assim também como acontece nos dias de hoje, quando tem o levantamento do mastro. Elas trazem muita comida. Bom, segundo alguns estudiosos, muitas dessas comidas são oferecidas aos santos católicos. Isso é uma coisa muito estranha, né, irmãos? Vocês não acham? Bom, mas daqui a pouquinho nós vamos voltar nesse ponto aqui, tá certo? Vamos falar agora sobre as comidas típicas, um ponto bem interessante. Bom, as comidas típicas que são representadas em época de São João são paçoca, né, canjica, pé de moleque, arroz doce, pamonha, bolo de milho e por aí vai, né? São muitas e muitas iguarias. Bom, são esses tipos de comida que nós vemos nos festejos juninos, que muitas vezes são apresentadas nos chamados arraial, né? Onde tem várias barraquinhas com essas comidas típicas. Bom, mas uma pergunta importantíssima, uma pergunta importante que nós fazemos é: qual é a origem dessas comidas típicas? Bom, a resposta é: a origem dessas comidas típicas nas festas juninas tem o seu início logo quando os portugueses invadiram o Brasil. Logo no início, os índios, né, os caipiras, por serem influenciados pelos costumes dos portugueses, que era de celebrar, né, os dias dos 3 santos católicos, né, eles acrescentaram às festas juninas as comidas típicas que os índios produziam, que era, na maioria delas, a base de milho. Por isso que na maioria das comidas típicas, praticamente todas elas, né, são a base de milho. Então, é por esse motivo que são esses tipos de comidas que vemos nas festas juninas. Aí vem mais uma pergunta que nós fazemos, que é: eu como cristão, eu posso comer dessa comida que é oferecida nos dias das festas juninas? O cristão, ele pode ou não pode comer comidas típicas em festas juninas? E aí, irmão, qual é a sua opinião? Qual é a sua resposta? Bom, na minha opinião, depende da situação. Se essas comidas típicas não forem oferecidas a alguma entidade, eu não vejo problema nenhum em comer. Bom, mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 25 ao versículo 28. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre isso? Diz assim, comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Então Paulo já ensina, né, que nós devemos comer de tudo sem perguntar nada, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir
comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas, se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, ou oferecido, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Bom, meus irmãos, como nós podemos ver aqui, Paulo ele nos ensina que podemos comer de tudo sem questionar nada, porque tudo pertence ao Senhor. Porém, ele diz que se eu e você formos comer algo que a gente saiba que é sacrificado a ídolos, ou oferecido também, aí nesse caso nós não devemos comer. E nós sabemos de fato, meus amados irmãos, que muitas comidas típicas, em época de São João, são oferecidas aos santos católicos, que são ídolos para a Igreja Católica. E por mais que muitos dizem que não praticam a idolatria, pois para o católico há uma diferença entre dolia e latria. Dolia é quando você reverencia ou venera alguém, e latria significa adorar alguém. Alguns católicos vão dizer que eles reverenciam os santos e não que eles idolatram, Mas, irmãos, na verdade, na prática, não é bem assim que funciona. Nós sabemos que, na prática, você pode ver que o católico, ele idolatra as imagens, E veja o que Paulo diz sobre esses ídolos, Sobre quem, na verdade, eles são. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19, versículo 20, diz assim, Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, olha só, aos demônios, e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Então, como podemos ver, através da palavra de Deus, que comida oferecida aos ídolos, na verdade, são oferecidas a demônios. Por mais que algumas pessoas queiram, disfarçar, dizer que são santos, da Bíblia, São João, não importa. Se você oferece uma comida a um ídolo, na verdade está sendo oferecida a demônios, Isso é o que a palavra de Deus diz. Alguns vão dizer assim, mas o que tem colocar ali uma imagem de um ídolo, uma foto de um santo, o que tem de mal nisso? Bom, o problema não é a imagem em si, meus irmãos. O problema é a entidade que está ali por trás daquela imagem. Então devemos prestar bastante atenção nesses detalhes, meus irmãos, pois são esses pequenos detalhes que passam despercebidos por muitas pessoas, inclusive por muitas pessoas crentes, Infelizmente estamos vivendo um tempo, como já dizia o apóstolo Paulo, em que muitos não suportariam mais ouvir a sã doutrina. Tem crente aí que inventa desculpa em dizer que não vai em festa junina, porém só andam postando fotos na internet de fogueira, dançando quadrilha, ouvindo músicas de São João, postando fotos de mesas cheias de comidas típicas que fazem parte das festas juninas. Muitos fazem isso e não está nem aí para nada, Não está importando o que a palavra de Deus diz. E aí entra outra questão também que eu gostaria de falar agora, que é sobre o escândalo que nós jamais devemos trazer para os irmãos em Cristo e também para a igreja. Então, vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre o escândalo? Carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9 ao versículo 13, diz assim, presta atenção. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Então Paulo está falando aqui sobre a liberdade cristã, certo? Então a nossa liberdade não pode ser de nenhuma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vê a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Bom, meus queridos irmãos, como podemos ver à luz da palavra de Deus, se formos comer algo que a gente não saiba que é sacrificado ou oferecido a ídolos, não tem problema nenhum, pois é isso que o apóstolo Paulo nos ensina, que é comer de tudo sem questionar se a comida foi oferecida ou não. Porém, as duas únicas ressalvas que o apóstolo Paulo faz se você vai comer algo que geralmente é apresentado ou consagrado a ídolos, e você não sabe se foi consagrado ou não, mas porém tem um irmão que é fraco na fé, ver você comendo e aí começar a te questionar, então não é bom você comer para que você não faça esse irmão que é fraco na fé tropeçar.
Porque se você fizer isso, como diz aí no verso 12 do capítulo 8 de 1 Coríntios, você peca contra Cristo. E isso não vale só para a comida, mas também para a bebida. E meus irmãos, veja só, se nós formos analisar à luz da Bíblia, não existe nenhuma proibição em beber bebida alcoólica. A única proibição que tem é de nós nos embriagarmos. Porém, se você vai em algum lugar tomar, por exemplo, uma taça de vinho, né, e um irmão que é fraco na fé te ver bebendo e começar a te questionar, aí é melhor você não beber. Pois além de você estar servindo de escândalo para o corpo de Cristo, você também estará manchando o seu testemunho, né? E talvez também induzindo a um irmão que é fraco, que talvez antes de se converter, né, tinha fraqueza por conta de bebida. Talvez você vai estar mostrando para o irmão, dando o exemplo que ele tem que beber, né? Então é melhor evitar essas coisas. Então assim, ao mesmo tempo que a Bíblia aprova, ao mesmo tempo que a Bíblia mostra que nós podemos fazer algumas coisas, né? Ela também mostra que nós devemos tomar certo cuidado para nós não usar a nossa liberdade e servir de escândalo para o irmão. Então devemos tomar muito cuidado. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 13 diz assim, ó: por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne para que meu irmão não se escandalize. Então Paulo nos orienta, se por conta de comida, né, ou bebida, eu vou escandalizar meu irmão, então eu prefiro não comer e nem beber, ou deixar de fazer algo que vai escandalizar o meu irmão e trazer escândalo para a igreja. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32 diz assim, ó: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então nós devemos agir de uma forma que nós não venhamos dar escândalo para a igreja de Deus. Então viram só, pessoal, não devemos dar escândalo à igreja do Senhor, porque fazendo isso nós estamos, como diz o texto aqui, pecando contra Cristo. Bom, agora eu queria falar sobre a questão dos filhos, né? Como que fica a questão dos filhos? É uma questão muito delicada, né? Porque sabemos que tem muitos pais aí que têm filhos, né? Pais que eu digo assim, pais evangélicos, né? Que tem os seus filhos aí que estudam nas escolas, e sempre nessa época, né? Os professores, a direção da escola, né? Apresenta esses trabalhos, né? Sobre festas juninas, né? E como fica a questão dos nossos filhos? Os nossos filhos devem participar ou não das festas juninas? Então, assim, é uma questão muito delicada, meus amados irmãos. Vejamos bem, se nós deixarmos os nossos filhos participarem, né? Eu tenho um filho, né? Ele só tem 1 ano e 4 meses, mas eu, assim, ao ele crescer, eu quero ensinar para ele, mostrar para ele que ele não deve participar das festas juninas, né? Mas algumas pessoas vão dizer assim, mas é só uma questão social, né? É só uma questão de trabalho da escola. Não, não é só isso, meus amados irmãos. Como nós vimos aqui, né? As festas juninas, ela tem origem pagã, né? Então, assim, devemos pesar na balança e ver o que é melhor para o nosso filho, né? Como a palavra de Deus diz, né? Instrui o teu filho no caminho que ele deve andar, né? Que é na palavra do Senhor. Então, o que acontece? Se você deixa o seu filho participar dessas coisas, quanto mais você deixa ele participar, né? Mais difícil vai ser de você convencer ele no futuro de que é errado um cristão comemorar festas juninas, né? Ou participar das festas juninas ou dos elementos que representa a festa junina, entendeu? E porém, quanto mais cedo você explicar para ele que o cristão não deve participar, melhor vai ser. Então, eu penso o seguinte: o melhor a fazer é nós cristãos estudarmos sobre o assunto e explicar, né, para os nossos filhos, não só para os nossos filhos, mas também para qualquer pessoa que dizer assim, você é cristão e não participa das festas juninas, por que você não participa? Então a gente tem que estudar sobre o assunto, entender e explicar para as pessoas. Não é simplesmente dizer, eu não participo porque eu sou cristão. Não é só isso. Nós temos que estudar sobre o assunto e explicar, tá certo? Então, na minha opinião, o mais viável seria não deixar o seu filho participar. Talvez você se pergunte assim, mas e se a direção da escola obrigar meu filho a participar? Não, eles não têm o direito de obrigar o seu filho a participar. Né? Pede para eles, né, para o seu filho fazer outro tipo de trabalho, outro tipo de atividade, né? E eles não têm esse direito de querer obrigar o seu filho a participar, tá certo? Então, assim, a gente tem que pesquisar sobre o assunto, né? E ver bem o que é cabível e o que não é, né? Tem certas coisas, como o apóstolo Paulo fala, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, assim, meus amados irmãos, devemos tomar cuidado com a nossa liberdade, né? Aí, assim, eu sou cristão, deixo meu filho participar
desses eventos, né, de festa junina. Mas aí tem muitos outros cristãos que meus amigos, né, ou talvez irmãos de igreja, e eles não deixam seus filhos participarem, né? E aí eles veem o meu filho participando. Então, assim, eu vou estar, de uma certa forma, trazendo também escândalo para a igreja, né? Porque aquele irmão que é fraco na fé vai começar a questionar. Então, assim, eu prefiro evitar, tá certo? Então, na minha opinião final é essa, né? E aqui nós concluímos esse estudo. O cristão, ele tem que ver à luz da Bíblia aquilo que lhe cabe fazer ou não nas festas juninas. Não devemos ir para o extremo, né, irmãos? E também não devemos relaxar, né? Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Paulo diz que nós devemos fazer tudo com ordem e decência. Eu, particularmente, prefiro, né, evitar de participar das festas juninas, né, e dos elementos que compõem as festas juninas, ou alguma coisa, na maioria delas, relacionada a festas juninas, justamente para evitar trazer escândalo para a igreja e também como uma forma de preservar o meu testemunho, tá certo? Bom, mas é isso, meus irmãos. Esse é o nosso estudo de hoje, né? Peço perdão aí por você ter tido paciência aí em esperar concluir esse estudo, mas é isso, né? Eu quis falar aqui sobre cada elemento, né? Das festas juninas, da origem, né? Os elementos, o que o cristão deve fazer, o que o cristão não deve fazer, né? E fiz com muito carinho e espero que vocês tenham gostado, certo? E peço mais uma vez, né, que vocês se inscrevam em nosso canal, já ative também o sininho e também compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, para que a palavra de Deus alcance várias e várias vidas. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e até a próxima.